A paz do Senhor Jesus. É, você deve se lembrar da meditação do capítulo 10, quando Pedro foi falar do Evangelho de Cristo na casa de Cornélio. Cornélio era um militar romano, um centurião. Ele se converteu ao cristianismo, sendo, na verdade, o primeiro gentil, plenamente gentil, a receber a mensagem de salvação do Evangelho. E juntamente com ele, os outros que estavam na sua casa, ali aconteceu o famoso Pentecoste entre os gentios, mostrando que Deus de fato estava fazendo com que a igreja, que havia começado no ambiente apenas judaico, agora se tornasse uma igreja universal. O primeiro versículo do capítulo 11 nos fala o que acontece depois. Imagine só como é que os outros vão entender o que aconteceu com Pedro. Então, os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticavam, dizendo: Você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Você deve se lembrar. Pedro foi logo dizendo, quando chegou na casa de Cornélio, que ele não poderia estar ali, de acordo com as exigências cerimoniais do judaísmo. Então, Pedro começou a explicar tudo o que tinha acontecido. Então, ele fala sobre a sua visão, que ele caiu em êxtase e viu um lençol que foi baixado do céu. Você viu? Nós falamos lá sobre um almoço difícil de engolir. Pois é. Então, lá estava todo tipo de animal, considerado imundo, e a voz dizia para Pedro: Levante-se, mate e coma. E Pedro, então, teve muita dificuldade com aquilo. Contou a sua própria experiência pessoal e como Deus lhe havia dito: Não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. E assim, Pedro conta todo o restante da história, como os 3 homens foram à sua casa e ele foi para então a casa de Cornélio. E assim, quando ele anunciou a palavra, conforme versos número 15 em diante, diz o texto o seguinte: Quando comecei a falar, Pedro falando aqui, o Espírito Santo desceu sobre eles como sobre nós no princípio. Então me lembrei do que o Senhor tinha dito: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Se, pois, Deus lhes deu o mesmo dom que nos dera quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Então, veja só, ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: Então Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios. A igreja caminha na direção de ser uma igreja universal. Deus não faz discriminação entre as pessoas e, portanto, a sua mensagem vai para todos. Deus, naturalmente, usou o povo de Israel inicialmente para trazer o Messias ao mundo, mas o seu objetivo não era apenas honrar a sua aliança com o povo da aliança do Antigo Testamento, mas sim levar a sua mensagem a todas as pessoas, conforme ele mesmo dissera a Abraão, por meio de você, todas as famílias, ou seja, todos os povos, as etnias da terra haveriam de ser então abençoados. E diante dessas circunstâncias, o que vai acontecer com a igreja? A partir do verso 19 do capítulo 11, o enfoque muda um pouco e começa a nos dizer que esta igreja caminha na direção de ser uma igreja universal. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, eles vão para toda parte. Chegaram até a Fenícia, Chipre, Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus.
a mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Você vai observar aqui que Antioquia da Síria é o lugar onde a primeira igreja não judaica, não samaritana, vai se estabelecer firmemente. Ali começa a obra de Deus com força entre os gentios. O mundo de fala grega daquela época e as notícias desse fato chegaram à igreja de Jerusalém. E eles então enviaram Barnabé para a Antioquia. E ele então ficou muito feliz e animou a todos que estavam ali se convertendo a permanecerem firmes e fiéis ao Senhor de todo o coração. Barnabé, que você já viu que foi uma pessoa importante no momento em que Paulo se converte, ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Muitas pessoas estavam se convertendo em Antioquia. O texto vai um pouco adiante mostrar como Barnabé vai falar com Saulo, lá em Tarso, e quando encontrou, levou para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos, que é uma referência ao nome Cristo, que significa ungido. Antes, eles eram chamados de O Caminho e Nazarenos, mas somente agora o nome cristão de fato é aplicado aos seguidores de Jesus. E nesse meio tempo, um profeta chamado Ágabo levantou-se e disse que havia de acontecer uma grande fome no mundo romano, que de fato aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um, segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E o fizeram, enviando suas ofertas pelas mãos de Barnabé e Saulo. Interessante que a igreja aqui dos gentios contribui financeiramente para a igreja judaica nesse momento de fome, de dificuldade que eles acabaram enfrentando. Essa igreja cresce, ela vai adiante. É uma igreja que caminha na direção de ser uma igreja universal. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o seu coração.